E agora nós temos como terceiro exemplo, calcule a área. Já não estamos mais falando em comprimento, estamos falando da área do círculo. Ou seja, eu tenho a minha circunferência, mas não é ela que eu quero calcular. Eu quero calcular a área do meu círculo. Se eu quero calcular a área do meu círculo, vamos lembrar, ó, primeiro, eu quero calcular a área do meu círculo que tem o raio 5, ou seja, do centro até a extremidade é o meu raio e vale 5. Só que neste caso, eu já não quero calcular o comprimento, eu quero calcular a área. Então, vai ficar, a área é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, a área é igual. Vamos substituir? Qual é o valor de π? Então, nós já temos o valor de π. Qual é o valor do π? 3,14 vezes o valor do meu raio, que no nosso caso, quanto vale o raio? 5. Então, vamos substituir também o valor do raio, que é 5 elevado ao quadrado. Quando eu tenho uma multiplicação e uma potência, primeiro eu resolvo a potência. Então, vai ficar, a área é igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, que vale 25. Então, 3,14 vezes 25. Vamos resolver essa multiplicação comigo? 3,14 vezes o 25. Primeiro, nós vamos multiplicar o 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 5 vezes 3, 15. Vou colocar o meu sinalzinho de mais aqui. Agora, nós vamos multiplicar quem? O 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Fizemos as multiplicações, agora basta somar. 0, 8 com 7, 15. 5, 6, 7, 8. 6 mais 1, 7. Temos algum número com vírgula? Temos o 3,14. Quantas casinhas eu tenho aqui? 2. Então, daqui para cá, eu vou contar 2 casas. 1, 2. E coloco a minha vírgula. Ou seja, a área do meu círculo é 78,50. E aqui, ó, está dado em centímetro. Então, é centímetros quadrados. Quando nós estamos trabalhando com área, é centímetros quadrados. Quando nós estamos achando a medida da circunferência, é somente a medida, ou seja, somente o centímetro, porque é um comprimento. Um comprimento não é medido em centímetros quadrados. Então, o comprimento aqui do risco, ele é só a medida numérica. Agora, se eu quiser calcular a área da minha sala, é dada em centímetros quadrados ou metros quadrados. Então, ou seja, a área do nosso círculo é 78,50 centímetros quadrados. Exemplo 4. Calcule a área da parte vermelha. Então, aqui nós temos a parte vermelha, supondo as medidas em metros. Quer dizer que o 8 está em metros e o 5
também está em metros. Nessa figura, nós temos um pequeno problema. É como se nós tivéssemos uma cartolina e dessa cartolina nós fôssemos e cortássemos essa parte e essa parte. Então, a minha pergunta é, eu tenho um pedaço de cartolina, eu corto 2 semicircunferências, quanto sobrou da cartolina? É essa a minha pergunta. Nossa, mas olhando isso, eu só tenho o 8 e o 5. Como que eu vou achar essa resposta para esse exercício? Então, vamos pensar junto comigo. Primeiro, olhando aqui essa figura, eu tenho 2 desenhos que são, ou seja, 2 figuras que nós já conhecemos. Qual é a figura que nós temos fora? É um retângulo. Então, nós já temos a figura de um retângulo. Tentem seguir o raciocínio matemático junto comigo, ó. Olhando, observando a minha figura, eu vejo que a minha cartolina, ela está cortada em um formato retangular. Então, eu tenho um retângulo. Só para nós lembrarmos, como que é mesmo a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes altura. Vamos guardar que isso aqui vai servir para nós. E nós temos também, como eu quero a área, olha o que está pedindo o exercício. Eu quero a área. Então, vamos lembrar qual é a fórmula da área do círculo. A área do círculo, como que é mesmo a nossa fórmula? A área é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Ou seja, eu tenho 2 figuras conhecidas. Eu tenho o retângulo, que é a minha cartolina toda, e eu tenho as minhas circunferências. Ou seja, vamos pensar comigo, mas qual é a medida para eu poder calcular a área do círculo, sendo que eu não tenho nenhum dado aqui no meu círculo? Olha bem, se eu pegar essa metade, aqui não é uma metade? Se eu pegar essa metade e trouxer ela para cá, o que vai acontecer? Vai ficar uma figura completa. Ó, primeiro passo. Se eu pegar esse meu pedaço aqui, que eu recortei, e trouxer para cá, eu vou ter um círculo completo. Concordam comigo? Então, o primeiro passo, vamos olhar as figuras que eu tenho. Eu tenho um retângulo. O retângulo até que está fácil para calcular a área. Então, vamos lá. A área do retângulo. Qual é a minha base? 8, né? Ó, base. A base do retângulo mede 8. Qual é a altura do meu retângulo? 5. Então, substituindo na fórmula para acharmos a área do retângulo, ficará: a área é igual base. Quanto mede a minha base? 8. Quanto mede a altura? 5. Ou seja, a área desse retângulo é 8 vezes 5, 40. 40 o quê? Metros quadrados. Então, já achamos quando a minha cartolina estava inteira. Quando o meu pedaço de cartolina estava inteiro, ela media quanto? 40 metros quadrados. Ou cartolina não, né? Ficou meio desproporcional. Mas, enfim, 40 metros quadrados da minha cartolina. Agora, pensam comigo, eu tenho que tirar essas 2 partes. Eu preciso fazer 2 cálculos? Não, porque juntando esse pedaço
trazendo ele para cá, eu vou ter um círculo inteiro. Então, basta eu calcular a área desse círculo. Mas nós temos um probleminha para resolver. Para achar a área do círculo, eu preciso do raio. Então, quem é o nosso raio? Então, vamos pensar comigo. Eu tenho a medida da minha base. Quanto vale a medida da minha base? 8. Né, ó? Vale 8. Se mede 8, olha bem aonde, vou até fazer de outra cor. Olha bem aonde está o encontro dos dois círculos, bem na metade. Então, esse pedacinho, vamos fazer assim, ó. Esse pedacinho daqui, vamos fazer uma reta aqui embaixo para vocês entenderem, ó. Daqui a aqui é a minha base que vale 8. A metade, que é aqui, ou seja, cada pedacinho aqui vale 4. Estão compreendendo? Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Novamente, para vocês fixarem bem. O meu, aqui ó, a distância da minha base é 8. Trouxe ela para cá só para separar, para vocês terem uma visão melhor. A união dos meus dois círculos está bem na metade, ó. Bem na metade. Então, 8 dividido por duas partes, eu tenho 4. Agora, esse aqui, ó, esse 4, ele é o quê? A medida do meu diâmetro. Olha para vocês verem. Então, novamente, aqui eu tenho a minha base, que eu transportei para cá, só para ficar mais fácil a visualização de vocês. Aqui o encontro dos meus círculos, tá bem na metade. Então, 8 dividido por 2, 4. Lembrando que essa parte é a mesma medida do meu diâmetro. Só que eu não posso ter o diâmetro, eu tenho que ter o quê? O raio. Ou seja, eu tenho que pegar esse 4 e dividir em duas partes. Ou seja, quanto vai valer o meu raio? 2. Né? Então, finalizando a parte de achar o raio. Daqui a aqui eu tenho 8, essa distância é de 8. A união do círculo é a metade, metade de 8 é 4. Essa medida toda é o nosso diâmetro da circunferência, ó. Vamos até fazer assim para vocês verem, ó. É o diâmetro do nosso círculo. É o diâmetro do nosso círculo. Agora, o que eu vou ter que fazer? Dividir ao meio para poder achar o raio. Dividindo ao meio, eu vou encontrar o número 2. Vamos substituir? Então, a área é igual. Valor do π, 3,14. Vezes, agora sim, nós achamos o raio, que vale 2. Então, 2 elevado ao quadrado. Então, a área é 3,14 vezes 2 ao quadrado, 4. Vamos fazer a conta? Eu vou apagar aqui o cantinho só para nós fazermos a conta. Vamos utilizar esse espaço aqui para fazer a conta. 3,14 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. 3 vezes 4, 12. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. Então, vamos deslocar 2 casas à minha esquerda. 1, 2. Ou seja, a área do meu círculo, 12,56 metros quadrados. Acabou minha conta aqui? Não. Por que não? Porque ele quer o quê? A área da parte vermelha. Eu achei
o meu retângulo, eu achei a área do meu círculo e agora, para finalizar, eu vou fazer o quê? Vou apagar aqui novamente para nós podermos utilizar esse espaço. Para finalizar o nosso exercício, eu vou fazer assim: a minha área total é igual à área do meu retângulo menos a área do meu círculo. Então, nós vamos tirar, porque eu não recortei essas duas partes, então eu tenho que tirar. Se eu recortei, eu tenho que tirar. Então, vai ficar a minha área total é igual. Qual é a área do meu retângulo? 40 menos a área do meu círculo, 12,56. Vamos fazer aqui? 40, tira 12,56. Vamos igualar as casas. Nós vamos ter que começar a emprestar já desde o 4, né? Então, vamos emprestar do 4, vai ficar 3. O que era 10, vou emprestar 1, vai ficar 9. O que era 10, vou emprestar 1, vai ficar 9. E a última casinha vai ficar 10. 10 tira 6, 4. 9 tira 5, 4. 9 tira 2, 7. 3 tira 1, 2. Ou seja, a nossa área total, a nossa área vermelha será 27,44 metros quadrados. Essa é a nossa área final pedida, então, no exercício.